Vou apresentar o trabalho intitulado Simulação do processo de separação entre nonilfenol e dinonilfenol para obtenção de condição ótima operacional. O trabalho foi desenvolvido por mim, Júlio Nunes, por Ricardo Pontes e Rafael Faleiro. Essa é a agenda da apresentação, então inicialmente uma introdução, seguido pela metodologia, resultados e conclusão. O nonilfenol é o nosso produto de interesse e de estudo. Ele é uma matéria-prima intermediária extremamente importante para a indústria de tensoativos. É amplamente utilizado no processo de etoxilação. Cerca de 80% da aplicação desse componente é nesse processo para a produção de tensoativos não iônicos. E a aplicação principal é em produtos de cuidados domésticos, pessoal e agroquímicos. Bom, o nosso produto majoritário nesse processo produtivo é o nonilfenol e é o nosso produto de maior interesse, porém nós temos também uma formação de uma pequena parcela de um subproduto, que no caso é o dinonilfenol. Enquanto o nonilfenol tem um alto valor agregado e um amplo campo de aplicação, o dinonilfenol já vai na contramão disso. Ele tem um baixo valor agregado e um reduzido campo de aplicação. Por conta disso, são relevantes estudos que vão de encontro a maximizar a formação do nosso produto majoritário e minimizar a formação desse subproduto. Esse é o fluxograma geral do nosso processo. Inicialmente, nós temos a etapa de reação com 2 reatores em série, e a reação é de alquilação, e aí, nesse caso, ela demanda uma catálise ácida, que nesse caso é contemplada por uma resina de troca iônica ácida. Posteriormente, nós temos a etapa de recuperação de fenol, que é o nosso reagente em excesso, muito por conta do noneno ser a nossa matéria-prima de custo mais elevado. E posteriormente, nós temos a etapa de purificação de nonilfenol. E aí, nesse caso, já é para separar o nosso produto acabado do subproduto. Será aplicada a simulação de processo para análise desse sistema, com o apoio do simulador Aspen Plus, justamente porque aí nós temos a oportunidade de avaliar diferentes condições e configurações sem afetar a unidade produtiva real, sem necessitar de testes a princípio, e o objetivo principal é minimizar a geração do subproduto, o dinonilfenol. Essa é a metodologia do estudo, então foi feito um levantamento de dados de processo. O período contemplado foi de 36 meses, que refere-se à operação de 2 resinas catalíticas ácida na etapa de reação do processo. Isso porque cada resina, cada carga de resina tem uma vida útil de 18 meses de operação. E desses 36 meses levantados, foram selecionados os 3 com as menores gerações de subproduto, justamente para entender os períodos em que nós tivemos a oportunidade, né, de minimizar essa geração e como que o sistema se comportou nesses momentos. Posteriormente foi feita a construção de blocos, a entrada de dados, a definição do modelo termodinâmico, que nesse caso é o NRTL. Essa definição inicial foi feita com base na árvore de decisão do modelo termodinâmico apropriado, essa proposta por Almala. Posteriormente foi feita a validação do modelo e a análise de cenários. E aqui na etapa de resultados, inicialmente foi feita a construção dos blocos no simulador. Então, como a ideia é analisar o sistema de separação, foram construídas as 2 colunas de destilação, colunas essas que são de recheio estruturado. Então, até por conta disso, está estabelecido aqui a estrutura do recheio, que é o SUSER BX50, em conjunto com todas as outras informações necessárias para contemplar todos os graus de liberdade desse sistema. Todas as informações apresentadas são informações de projeto de uma unidade produtiva de nonilfenol. E após a construção de todos os blocos e contemplados todos os graus de liberdade do sistema, foi feito o estabelecimento da corrente de entrada do sistema de separação, com base também em informações de projeto, e aí aqui definida a vazão de alimentação, temperatura da corrente e a composição da mesma. Como nós podemos ver, como é logo após a etapa de reação, já temos aí como majoritário dessa corrente o nonilfenol formado. Foi feita a validação, então na validação
Foi feito um design spec na temperatura de fundo das colunas D1 e D2, justamente porque essa é uma forma de operação desse sistema, então controle na temperatura de fundo, e vimos que tem um resultado satisfatório na composição da corrente 8, que no caso aqui é a corrente de saída da primeira coluna. Então nós vemos que temos uma baixa variação entre os valores de simulação com valores de projeto, e para o caso da corrente 9, que aí seria já a saída de produto acabado, nós vemos que há uma divergência ali na composição do dinonilfenol, que é o nosso componente, o nosso subproduto, né? Porém, é visto, né, que as temperaturas que compõem o perfil da coluna são coerentes e, dessa forma, essa simulação estabelecida pode ser aplicada para o comparativo de cenários, da forma que foi. Então, foi feita a avaliação dos 3 cenários de menor geração do subproduto, e a partir disso foi feita a análise por esse parâmetro, que é a razão de DNF. Então, a vazão de saída de DNF pela vazão de saída do nonilfenol. Foi visto que nos 3 cenários realmente há uma baixa geração, sendo o cenário 1 com uma menor geração com base na referência. Então, aí uma redução de cerca de 36% desse valor. Foi visto também nessa avaliação de cenários a questão da demanda energética do sistema. Então, foi visto, né, que nesses 3 cenários nós temos também a oportunidade de uma redução nessa demanda dos refervedores de ambas as colunas. Então, aqui no caso do cenário 1, que é onde foi vista a maior redução do subproduto, nós vemos que, enquanto a referência indica uma energia demandada aí de 1.026 kJ por quilograma de nonilfenol formado, no caso do cenário 1, esse valor já vai para 1.004, com uma redução de cerca de 2%. Então, a partir disso, foi proposta uma nova condição operacional, em vista que a condição indicada pelo cenário 1 é bastante satisfatória no que diz respeito à redução da geração de subproduto e também com a oportunidade de uma redução na demanda energética das colunas. Então, essa seria a nova condição. Então, ali com algumas informações médias com base nesse cenário para a etapa reacional, então relacionada à conversão do reator, as razões de alimentação de matéria-prima, razão de refluxo em ambas as colunas e alguns valores médios de referência para o controle do processo produtivo, no que diz respeito ao perfil das colunas de destilação e também a corrente de alimentação do sistema. Como conclusão, foi visto que essa condição ela confere uma redução de cerca de 36% na geração do subproduto. Essa condição ela foi testada em uma unidade real, né? Foi testada na indústria e realmente foi visto essa redução, que na verdade foi de cerca de 37%. Então, a análise feita pela simulação de processo foi coerente com, de fato, o que acontece no processo produtivo e esse comportamento foi realmente notado e foi satisfatório. Além disso, tem também aí a redução de 2% no custo energético do sistema de separação, justamente porque se você diminui em 2% sua demanda energética, você diminui em 2% esse custo. E esse estudo também gerou novas oportunidades de estudo, né? E uma delas seria de especificar o produto final somente com uma coluna de destilação, que nesse cenário 1 que foi analisado, foi visto que seria possível, então entender se atende todos os parâmetros de qualidade nessa corrente de saída de fundo, e também a oportunidade de estudo de sistemas menos complexos de separação, que seria o caso de um tambor flash, que pela facilidade de separação desses componentes da mistura, ele poderia ser aplicado no lugar da segunda coluna de destilação, que seria ali na etapa de purificação. Essas são algumas das referências utilizadas para o desenvolvimento dessa apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.